Oi, galera! Aqui é a Raíssa e o vídeo de hoje é um vlog de leituras de livros nacionais. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. E é claro, se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando os links que também estão na descrição do vídeo. Comprando através dos meus links, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Então, muito obrigada! Bom, gente, esse vai ser um vlog de leitura em que eu vou ler 2 livros nacionais. A TBR desse vlog é a seguinte: Sonata em Punk Rock, da Babi Dewitt, em que eu vou ouvir em audiobook na Storytel. E um livro de um autor que eu já vi muita gente comentando. Os 2 autores eu já vi muita gente comentando, já tive tenho muita curiosidade de conhecer. A Babi, ela produz conteúdo literário para internet também, então eu sempre quis conhecer a escrita dela, então tá aí uma oportunidade. E o outro autor é o Enéas Tavares. Eu escolhi dele Juca Pirama, Marcado para Morrer, que faz sim parte da série dele, Brasiliana Steampunk, que tem aquele livro publicado pela Leia, e tem Partenon Místico, que saiu pela Darkside. Tenho muita curiosidade de ler os 2 livros, mas esse aqui eu acabei conseguindo ganhar ele numa promoção aí da Bienal do Livro Minas. Vou deixar o vídeo de book haul onde eu falo sobre isso nos cards para quem quiser assistir. E aí eu decidi ler, porque também é um livro curtinho, então é super rápido de ler. É inspirado no poema Juca Pirama também, do Gonçalves Dias, e inclui o poema original. Então vai ser uma oportunidade aí de eu conhecer um pouco mais da escrita desse autor também e ler outras coisas dele. Então é isso, gente. A partir de agora vocês vão ver aí as minhas impressões sobre esses 2 livros. Concluí Sonata em Punk Rock, da Babi Dewitt. Vou deixar a capinha aqui do lado ou aqui. É a história de uma menina que vai estudar música num conservatório, uma faculdade que é uma das faculdades é a faculdade mais cara do Brasil, faculdade de música mais cara e tal. Ela vai porque o pai dela é um músico famoso e aí ele nunca compareceu, decidiu, quando ficou sabendo que ela fez o teste para essa escola, decidiu pagar para ela, mas antes disso o cara não dava a menor pelota pra menina. E assim, ela foi criada só pela mãe, ela estudou em escola pública. E como que ela aprendeu música? Por revistinhas, vídeo na internet. Ela tem ouvido absoluto, que a Babi explica, é a capacidade de entender, vamos dizer assim, qualquer nota musical só ouvindo. Então assim, ela nunca leu partitura nem nada do tipo. Então, logicamente, quando ela chega lá, ela se depara com algumas dificuldades. Eu acho que acaba sendo um reflexo de como quando a gente entra na faculdade, sabe? Eu vim de escola pública também, e quando eu entrei na faculdade, eu não fiz faculdade de música, eu sou formada em arqueologia, mas logo quando eu entrei, a carga de leitura me assustou um pouco. E, embora eu lesse bastante, né? Mas, né, vindo de escola pública, a gente olha e acha que a gente não vai dar conta. A gente demora a... Eu, pelo menos, eu demorei... Não demorei, assim. O primeiro semestre, ele foi um pouco mais difícil. Eu dei conta, mas foi bem complicado, assim. Sem contar as partes que a gente acha que a gente não vai dar conta. E, além disso, assim, ela tá indo pra uma escola que os ricaços frequentam, né? E todo mundo lá gosta de música clássica e tal. O título do livro é autoexplicativo. Ela gosta de punk rock, né? Depois, é claro, ela vai gostando de outros gêneros, né? Vai aprendendo a gostar da música clássica. Mas ela se veste, ela tem a atitude toda punk rock. Então, quando ela chega lá, as pessoas acham que ela é inadequada, enfim. Ela logo começa ali, vai ter um romance, tá?
ela se envolve ali com um menino que é, tipo, o popular da escola. E aí tem aquela coisa clássica das pessoas acharem que ela não é adequada pra ele e tal. É, eu achei muito interessante que a protagonista, eu esqueci o nome dela, deixa eu olhar o nome dela, eu acho que é Vin. Acho que é Vin, eu vou olhar aqui, que eu ouvi o audiobook na Storytel. Vamos colar o nome da protagonista, porque a pessoa sentou pra gravar o take do vlog e não lembrou de fazer isso. O nome da protagonista é Valentina. E a Valentina, assim, ela é uma personagem que ela se coloca e se posiciona muito a respeito das coisas. Eu gostei muito de ver isso. Gostei muito de ver isso num livro que é voltado para um público mais jovem. Logo quando ela tá chegando na escola, assim, ela vê algumas meninas fazendo determinado comentário e a respeito das atitudes de um menino lá da escola, um garoto lá da faculdade, com relação a uma amiga delas, ela fala, então, o fulano de tal é machista, viu? É, ela não deixa assim mesmo as coisas sem resposta, ela se posiciona a respeito daquilo que ela acha correto, ela fica feliz de verdade pelas pessoas, enfim, eu gostei muito, esse foi o meu primeiro contato com a escrita da Babi. Tem um outro livro dessa série que se passa nessa mesma faculdade de música, quero ler sim, mas eu gostei muito de conhecer a escrita dela, gostei muito desse universo, eu adoro livros que se passam assim na faculdade, nos anos iniciais da faculdade, gosto de livros com música, então eu gostei bastante, recomendo muito essa leitura para vocês. Concluí Juca Pirama, gente, concluí Juca Pirama. Essa edição, ela tem o poema do Gonçalves Dias antes. Eu li o poema antes, porque se eu li esse poema, gente, foi algum trecho em aula de literatura, porque eu não me lembro de ter lido. E assim, aconteceu aquele mesmo problema que eu já falei com vocês aqui, que acontece com poesia. Termina a frase interrompe, meu raciocínio corta. Então eu fui lendo as coisas picadas. Então, assim, eu entendi o que está sendo dito aqui no poema, na parte do poema, mas não me prendeu, sabe? Eu não consegui entender a história inteira. Já na versão do Enéas Tavares, que é uma apresentação, que é em formato de prosa, eu consegui entender bem mais, né? E essa história aqui tem um prefácio do Felipe Reis, que é o ator e dono da produtora, que é o ator que interpreta o Juca Pirama na série A Todo Vapor, que é uma série de TV que tá no Amazon Prime Video, tá? Eu procurei na internet e vi que está. Que faz parte desse universo aí brasiliano steampunk do Enéas Tavares. Então aqui a gente vê um Brasil num período aí... que ano que ele cita? 1907, ele menciona. É 1907. Então, assim, a gente tem esse período, né? A gente vê um pouco do passado do Brasil, mas está misturado com máquinas, robôs, e porque é isso, né? O steampunk, ele é um gênero que ele mistura características do período antigo, períodos antigos, com tecnologia, né? Um exemplo, as peças infernais da Cassandra Clare, é um steampunk, né, que vai falar da era vitoriana e tem lá umas máquinas, que assim, não era para existir aquilo ali naquele período, mas tem. E aqui o autor faz isso. Não é tanto o foco da história, tá? O foco é mais o Juca. Ele vai parar na casa de duas herdeiras que o pai dela sumiu de um jeito, assim, muito bizarro. A casa tava trancada, o quarto do cara tava trancado, não tinha sinal de arrombamento em lugar nenhum na casa e o cara simplesmente sumiu. É como se ele tivesse se dissolvido dentro do quarto ou virado vapor e saído pela janela, porque a janela não tinha grade. Então, tava tudo trancado pelo lado de dentro. Então, assim, pra onde esse homem foi? E aí, a filha mais velha dele contrata o Juca para ser segurança dela. E o Juca vai se envolver aí nessa situação, tentando ajudar essas duas irmãs, ao mesmo tempo em que ele tenta descobrir o que aconteceu com o pai delas e qual o papel dele nisso tudo, assim, porque ele vai se meter
e algumas encrencas ao longo desse caminho, né? Porque ele é um personagem aqui que ele começa sendo descrito quase como um malandrão, sabe? Embora ele não se comporte assim ao longo do livro, ele tem um pouco essa característica do malandro, mas ele não age 100% assim. E assim, o Ernesto Tavares é um autor de fantasia, né? Ele mistura fantasia com o steampunk, porque o steampunk ele pode, até onde eu sei, eu entendo, estar presente em diferentes gêneros, embora eu acho que ele seja um subgênero da fantasia, não sei, tá? Mas a fantasia aqui, ela é uma linha um pouco tênue, tá? Ela é colocada num momento muito específico, relacionado à pessoa do Juca e à ancestralidade dele, porque ele é filho de mãe indígena. Então, assim, isso é colocado de uma maneira muito específica, relacionado a outras coisas dele que eu acho que o autor pode explorar mais pra frente em outros momentos, ou eu não sei se isso é explorado na série, porque eu ainda não assisti, mas a fantasia aqui ela tá por conta desse elemento. Eu acho que a história é muito mais focada numa questão um pouco de mistério, policial e na construção desse personagem, né? Na construção não, né? Na ressignificação de um personagem criado pelo Gonçalves Dias para o contexto que a Ernesto Tavares está contando aqui. Então eu achei isso muito, muito interessante de acompanhar. A forma como o livro termina dá a entender que podemos ter outros livros, porque a gente tem no final desse livro aqui o aparecimento de uma personagem de um outro autor aí, de literatura nacional, tá? Então, eu não sei, pelo que eu vi das pesquisas que eu vi sobre a série do Amazon Prime, essa personagem está na série, então eu não sei se esse livro é só mais uma das várias coisas multimídias assim que o Ernesto Tavares cria dentro desse universo dele, ou se vai ter mais algum livro dessa série do Juca Pirama com essa personagem, porque o livro termina fechadinho, o problema que é resolvido, mas tem ali uma pontinha solta, que eu não sei se isso tá na série, mas seria bem legal ter um livro, né? Porque eu gostei muito da escrita do Ernesto Tavares. A escrita dele mistura diferentes elementos, né? Tem fantasia, tem steampunk, tem um pouco de suspense também, mistério. E tem referência a outras coisas que, por mais que eu não tenha, esse é o meu primeiro contato com a escrita dele, com todo esse universo dele, mas tem referência a outras coisas que eu já vi sendo mencionadas em resenhas de outros livros dele. Então, ele sempre, esse universo dele inteiro tá conectado. Eu gostei muito da escrita dele, é um livro curtinho, então vale super a pena. Eu não li outras coisas dele, então se eu peguei spoiler de alguma outra história dele, eu realmente não estou sabendo. Mas eu gostei muito da escrita do autor. Vou dar continuidade aí lendo outras coisas dele e vou ver se eu assisto a série. Porque eu me interessei, eu achei interessante essa proposta de pegar personagens icônicos de clássicos da nossa literatura, que às vezes no período em que elas estavam sendo escritas não estavam sendo valorizadas, e trazer isso de uma forma diferente, ressignificar esses personagens, né? A gente vê isso acontecendo muito na literatura internacional, né? E trazer isso para um público jovem. E aqui a gente tem o poema original e tem essa história. Então, assim, é uma forma diferente de apresentar. E o texto do Ernesto Tavares, ele tá primeiro. Então, pensando num contexto escolar, por exemplo, em que, sei lá, Juca Pirama, o poema do Gonçalves Dias, vai ser exigido, ler a história do Ernesto Tavares antes, talvez crie nos jovens um interesse muito maior para poder ler o poema, né? É bem interessante, eu gostei muito. Vou seguir lendo outras coisas do autor, porque assim, gostei muito. Bom, pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até amanhã.